Oi, gente! Estamos de volta e dessa vez com um assunto que toca muito forte em muitas pessoas. Como é que eu devo pensar daquela maneira que Deus quer que eu pense? Você já parou para pensar nisso alguma vez? E eu já vou aproveitar, se você está aqui, vai começar a assistir esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, vai aqui agora, aperta ali e inscreva-se. Você vai ser sempre avisado quando tem um vídeo novo, que é toda terça-feira, se você também acionar esse sininho que tem aqui. Fica assim, você fica sempre sabendo do que está acontecendo e todos os nossos temas vai chegar até você. O que eu quero aqui nesse canal é que você tenha cada vez mais acesso de uma forma descontraída, de uma forma leve, de uma forma muito natural, de como você entender o que Deus deixou para nós na Bíblia. E eu quero falar de uma coisa que sempre me acompanha, até com relação ao que eu estudo na palavra e também dentro do que a gente entende na psicologia. O que é pensar os pensamentos em Deus? Como é que eu vivo a minha vida tirando um pouco a atenção a mim, ao que eu penso, ao que eu quero, aquela coisa de ego, sabe? E transformar esse meu ego, começando a praticar um pensamento em Deus. Então, se a gente for lá em Colossenses 3, o versículo 1 e 2, ele vai falar assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Então, buscai as coisas de Jesus, buscai tudo aquilo que ele deixou como ensinamento e essa intimidade com ele, para que você possa viver pensando como Deus pensaria. E o versículo continua assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Vamos tentar estudar esses dois versículos de Colossenses 3? Hoje em dia é muito desafiador, não é? Pensar assim, eu vou primeiro de qualquer atitude, de qualquer decisão que eu tomar, eu vou me basear naquilo que eu consegui entender, sentir que Deus quer para mim. É muito desafiador nos dias de hoje. Como que nós podemos pensar em viver com um pensamento que Jesus teve na Terra, se nós vivemos aqui, nesse mundo, que está cheio de coisa errada? Adriana, qual é a dica? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco disso. Como é que, e eu posso dar o meu próprio testemunho, de que eu vivo com as coisas que eu enfrento no dia a dia. Primeira coisa, gente, tudo que você fizer, comece o teu dia com oração. Comece o teu dia com uma leitura da Bíblia. Eu tenho feito uma leitura onde tem um cronograma para que a gente consiga ler a Bíblia durante esse ano todo, ler ela inteira. Por que isso? Porque cada vez que você estuda mais o que foi deixado nas Escrituras, que é o livro sagrado, é aquilo que muito, principalmente o que serve muito para nós, que é o Novo Testamento, que são os evangelhos principalmente, a visão daqueles apóstolos, daqueles homens ali de Deus que conviveram com Jesus e foram realmente relatando tudo o que ele fez ou queria que nós estivéssemos sabendo. É começar o teu dia de uma maneira onde a tua entrega tá primeiro no que Deus quer para sua vida. Dá para entender um pouco isso? E é óbvio que uma outra tática, né, uma segunda tática que eu posso passar para vocês, que eu falo muito no vídeo anterior, onde nós citamos Romanos 12, 2, para que haja uma renovação da nossa mente. Essa renovação da nossa mente, da maneira como a gente viveu até hoje, das coisas que nós passamos e não conseguimos superar de um modo leve, de um modo tranquilo, que traga paz, tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Então, o que Paulo disse ali, né, em Romanos, para que todos nós hoje tivéssemos acesso, também foi falado em Colossenses de uma outra maneira. Então, assim, tudo que nós tivermos que resolver, que decidir e que pensar, que a gente eleve primeiro esse pensamento a Deus.
Que Deus seja aquele que nos mostre, e Ele mostra, gente, Ele dá muitos sinais de como a gente tem que agir. Lógico, e eu tenho certeza que como para mim foi difícil essa transição, essa mudança, e como eu consegui? Eu consegui, teoricamente, né, me afastando um pouco de tudo que eu colocava na minha mente, então assim, de informações que não eram relevantes, de notícias que não eram relevantes, até de livros, de estudos, de pessoas, de lugares que não eram relevantes e que eu sentia, e o Espírito Santo ia me avisando que estava me afastando cada vez mais das coisas de Deus, para centrar apenas no pensamento e na vontade do que Deus quer para mim. Tá, de maneira prática, Adriana, como que eu vejo isso? Quando você tem, e aí cada um vai ter uma experiência, essa é a minha, tá? Quando você tem uma busca, quando você entrega as primeiras horas do seu dia a Deus, quando você procura saber e entender pela Bíblia, ninguém melhor do que a própria palavra de Deus, com você fazendo uma oração antes e pedindo para o Espírito Santo próprio te revelar sobre aquilo que você está lendo, vai realmente te abrir os olhos e abrir a tua mente para que você entregue em primeiro lugar, daquelas primeiras horas do seu dia, a sua vida ao Senhor. Automaticamente, Ele está deixando com que eu receba cada vez mais os sinais e as maravilhas dele, porque eu estou próxima, porque eu estou buscando, porque eu estou me entregando para as coisas que são dele. E aí eu digo não só para mim, para as pessoas que me rodeiam, para minha família, meu marido, meus filhos. A gente acaba realmente influenciando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso faz toda a diferença na hora de uma decisão. E aí, gente, toda decisão que a gente toma, ela acaba se afastando um pouco do que a gente aqui chama de errado, de erro. Porque você vai começando a pensar dessa forma, né? Será que Jesus agiria assim enquanto homem quando ele esteve aqui? Será que numa situação dessa, o que ele faria? E aí, em oração, com muita intimidade, você vai pedir para que o Senhor te dê sinais. Os sinais vão ser sempre, gente, que ele vai te distanciando dos padrões do mundo. Não que para ser cristão, não para que você tenha Deus com você, você precise de um estereótipo, tá bom? Isso realmente não existe, né? Uma cara de crente. Não existe isso. Ah, o cabelo assim, a saia assim, a roupa assim, a postura assim. Na verdade, se o Espírito Santo tiver que mudar alguma coisa em mim ou em você, ele é quem faz. Não são pessoas, não são ordens, não são determinações. Sempre é ele que faz. E quando você vai se afastando cada vez mais das coisas que o mundo acaba realmente infligindo até o teu próprio coração, que vai também afetar a tua mente, você vai deixar de ser materialista, você vai deixar de ter essa nossa essência pecaminosa que nós temos todos os dias. Nós temos que pedir para o Senhor para ir tirando isso da gente, e você vai entendendo aos poucos que esses pensamentos seus, que às vezes eram pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de depressão, de ansiedade, eles vão sendo substituídos por pensamentos de entendimento, de discernimento, de fé, de coragem. E o único medo que você vai ter é o temor de não agradar a Deus, de não agradar ao Filho dele, a Jesus, que veio e morreu por nós. Começa uma metanoia dentro de você, que é aquela transformação, aquela mudança de percurso, que aos pouquinhos isso se enraiza. E você, nessa raiz em Cristo, começa a mudar. E essa mudança, ela vai acontecendo de uma forma tão gostosa e tão leve. Por exemplo, lá em Romanos 13:14, vai dizer assim, ó: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiquem planejando satisfazer os desejos da carne. O que é isso, gente? Quando a gente acaba realmente entendendo, né, que é Jesus que está fazendo essa transformação em nós e fazendo com que a nossa vida possa ser mais leve, mais espontânea, e que a gente entenda que essa passagem por aqui é algo que eu preciso realmente crescer e ajudar as pessoas, você vai cada vez mais chegar perto daquilo que Deus
quer para você. E os teus pensamentos não são mais aqueles pensamentos do mundo, sabe? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar aquilo, eu posso, eu. Deixa de ser eu para ser nós, para ser você e Jesus, para ser você e a tua história sendo construída aqui na família que você nasceu, no ambiente que você está, para ser um dos agentes de Jesus nessa terra. Não é tão difícil de entender isso, de você se colocar, né, para esse mundo de uma maneira diferente, não uma maneira, de novo, egocentrista. O seu ego vai sendo transformado muito aos pouquinhos, se você permitir, na verdade, né? Como explicar isso melhor então? Então vamos lá. Vamos pegar o livro de Isaías da Bíblia, no capítulo 55, versículo 8. Fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isso é Deus falando. Então, se ele deixou isso, é para que a gente entenda que por mais que a gente planeje, por mais que a gente queira alguma coisa, só vai acontecer o que ele permitir e o que ele quiser para nós. Como entender isso, Adriana, de uma maneira mais prática, tá? Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo quando eu trabalhava numa multinacional. Eu era gerente de uma área de telemarketing e eu dava treinamento pelo Brasil inteiro. E eu recrutava. Gente, eu recrutava praticamente quase todos os dias. Era um turnover muito grande, né? Ao mesmo tempo que entravam pessoas novas, todos os dias nós mandávamos embora e recrutávamos de novo. E o que a gente faz primeiro no recrutamento, né? A gente pega antigamente era assim, uma pilha de currículo e você começa a separar de alguma forma, tá? De repente o teu superior fala pra você, olha, eu não quero mulher, ou eu não quero homem, eu não quero casado, eu não quero com filho, eu quero que tenha faculdade X, eu quero que tenha inglês. Tem alguma coisa que faz você separar esses currículos, tá? Na maioria das vezes, e principalmente naquela época, eu acho que isso até mudou um pouquinho hoje em dia, a entrevista pessoal vale muito, mas nessa primeira seleção, que era mexer no currículo, a gente escolhia os melhores, os mais qualificados, né? Aqueles currículos que você via, assim, coisas extraordinárias ali escrita. Lógico que passaria por uma outra fase. E eu já era cristã. Então eu sempre colocava toda a situação minha nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, que eu acerte na hora de contratar alguém. E da mesma forma, na hora de mandar embora, eu falava, Senhor, que ele entenda, que eu faça de uma forma leve. Eu sempre quis tentar fazer de uma forma que a pessoa não saísse ali prejudicada. Um exemplo, né? Despedir alguém de sexta-feira. Eu nunca aceitei. Quando me mandavam fazer isso, eu convencia, não, espera chegar na outra semana. Eu não achava bom, bem no fim de semana, fazer isso. Eram coisas que eu pensava que ia ser melhor para a pessoa, tá? E nesse separar o currículo e a gente separar os mais qualificados, houve um momento que eu percebi nitidamente que o que eu planejei não era o que o Senhor tinha planejado, nem para mim, nem para aquela pessoa que ia ser recrutada. Então, já houve casos de eu estar ali resolvendo, escolhendo e buscar o perfil do currículo mais qualificado e Deus me fazer mudar totalmente a rota. Num certo momento eu senti e ter o discernimento que não era para eu agir daquela forma, que não era para eu selecionar aqueles daquela forma, né? E eu ouvindo esses sinais e Deus falando claramente comigo, eu dei um passo atrás e eu quis então ver as pessoas que estavam ali participando daquele recrutamento, né? E eu percebi que haviam pessoas não tão qualificadas, mas que estavam com muito mais desejo daquela função, que estavam muito mais empenhadas em aprender, que estavam realmente apostando naquela vaga para fazer da sua vida uma vida melhor e que iam dar muito mais resultado com o treinamento que a gente fosse dar daquela pessoa ali do que a outra que tinha toda a qualificação, que era só chegar e começar. E nesse meio do caminho, eu fazia de tudo, não só eu, mas com as outras gerências da empresa, de tentar convencê-los do contrário, que não, que era para recrutar uma outra pessoa. Então, assim, muitas vezes, Deus nos coloca em algumas situações
que mostrava que eu poderia ter pensado na solução muito antes, resolvido, né, determinado, escrito, falado com alguém. E na verdade, é ele quem resolve até essas situações da sua vida, porque você entregou na mão dele o seu trabalho, a sua família, os seus estudos, enfim, a sua vida. Muitas vezes a nossa atitude egocentrista, a nossa atitude do eu quero fazer, eu quero mostrar que eu tô certa, eu quero mostrar que eu tenho todo o entendimento para fazer essa função e vou contratar o melhor currículo, não seria o melhor nem para mim, nem para a pessoa e nem para a empresa. Às vezes aquela pessoa super qualificada ia entrar e um mês depois ia sair e eu ia ter que refazer todo o processo. Então, é algo muito assim simples que eu lembrei, mas que tem tanta importância quando você entrega nas mãos do Senhor e Ele te dá a direção para fazer. Só para concluir, quando eu fiz a escolha dessa forma, é alguém que trabalhou comigo durante muitos anos mesmo, eu acho que chega a 10 anos trabalhando comigo e deu muito resultado. Deu muito resultado. Foi assim, de Deus mesmo, a percepção de eu escolher entre duas pessoas diferentes e dar a opção para aquela que eu não tinha planejado, que era o perfil que eu queria. Então isso é quando você realmente entrega sua vida e tudo que você faz na mão de Deus. Então, gente, para que esse vídeo faça todo sentido, eu quero só te estimular a dar essa chance para Deus entrar na sua vida. Não tome nenhuma decisão antes de fazer essa oração, sabe? De entregar realmente a sua vida nas mãos de Deus e que Ele faça a vontade dEle na sua vida e não a sua. Nada vai mudar se você também não mudar. Nada vai ser diferente na sua vida se você não se colocar dessa forma, né? Eu costumo falar, e eu escrevi aqui para falar para vocês, que é tão maravilhoso quando você toma uma atitude certa, guiada pelo que Deus pensou para você e você obedeceu, do que você se vangloriar que você ganhou aquilo que você queria fazer e então de repente você conquistou e você fez e o eu não é o mais importante para nós nesse momento, tá? Deixe o Espírito Santo de Deus fazer por você. Dê essa abertura. Se coloque em oração, se coloque para ouvir as coisas de Deus. Participe de um grupo que fale sobre as coisas de Deus. Esteja com pessoas que realmente buscam a Deus e que tenham o coração aberto para ajudar os outros, que dê o seu tempo, que faça com que você depois esteja preparado para fazer a mesma coisa com outra pessoa, com outro grupo. E é assim que nós vamos cumprir o que Deus pediu para nós. Ide por todos os lugares e fazeis discípulos. O que é discípulos? Deus quer que eu e você, juntos, consigamos trazer cada vez mais pessoas para esse entendimento de que Deus pode dar a ele aqui, nessa vida, uma vida melhor e prepará-lo para a vida com ele, tá bom? Então, que você que está aqui, que assistiu esse vídeo até agora, deixa o teu like aqui embaixo, dá um curtir nesse vídeo. Nós temos aí não sei quantos seguidores e poucos likes nesses vídeos. Encaminha, compartilha no teu grupo de WhatsApp, manda para alguém que você sabe que poderia fazer a diferença ouvir esse vídeo. Então faça isso, ajude a que a palavra de Deus chegue a cada vez mais pessoas por todo o mundo. Um beijo grande para vocês, acompanhe os nossos vídeos toda terça-feira aqui nesse canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus!